Oi, pessoal, bom dia ou boa tarde, eu não sei. Aqui quem fala é Núbia Gonçalves, do canal Império da Mente. Bem, a história que me trouxe hoje, em específico, é a respeito de que quando você, infelizmente, engravida mulheres, e aí o que acontece? O pai não aceita, mas é obrigado a assumir a responsabilidade. Isso reverbera na vida da criança. É essa história que vamos conversar hoje. Por quê? Um fato bem curioso. Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, há mais de 30 anos, essa história, houve um fato que acabaram, sem querer, tendo uma criança e ele teve que assumir a responsabilidade como pai. Tá. Mas ele já tinha uma outra responsabilidade, porque ele já tinha outros filhos. Já era casado e teve uma separação. Tá. Mas isso eles não pensaram, né? Porque a vontade de fazer coisa errada foi mais alto do que a responsabilidade que viria a seguir, né? Fazer o quê? Aí a mulher desse rapaz descobriu, separou, e aí eles acabaram se casando. Tiveram o filho, nesse caso. E é uma filha. Só que tem um detalhe. Essa criança sempre foi desprezada desde o seu gerar. Sim. Ainda para piorar a situação. Essa criança ela tinha um problema de assediação espiritual desde muito pequena. E ela sempre tentou todo modo ser aceita pelo pai e nada. E sempre teve um relacionamento muito complicado, muito estranho com o pai. A mãe mais ou menos. Pois é. Isso foi se passando anos e anos. E ela acabou repetindo o mesmo ciclo da mãe. Deixa eu ver como. E aí ela casou, teve seu filho, não deu certo com o marido, separou, casou com o pai da sua filha, não deu certo também. Enfim, de um tempo pra cá ela percebeu que tinha algumas coisas bem anormais na casa dela. Muita formiga nas tomadas. O pai ia visitar e todo mundo dava problema de diarreia, todo mundo corria pro banheiro. É a coisa mais estranha do mundo. E aí o que acontece? E ela veio falar comigo. Aí conversando daqui, da colar, ela me contou essa história. Eu falei assim, deixa eu ver esse negócio. E eu descobri que o pai dela fazia coisas ruins no oculto para a própria filha. Porque depois que a mãe faleceu, ela ficou com a casa. E ele vive a atormentar por isso. E aí fazendo muita coisa ruim. Dos quais ela já me contou que isso é porque é um pai, tá bom? E se fosse inimigo, eu acho que seria menos desastroso do que o próprio pai, você saber que ele faz coisa ruim contra você. Tá, e vai indo, vai indo. Aí descobrimos que o pai dela estava fazendo coisa ruim contra ela. Ela fez todo o procedimento e tal, anulou um pouco. E depois que ela fez esse procedimento, ela descobriu o porquê que o pai dela não gosta dela. Porque por causa da atitude do pai de estar traindo a sua primeira esposa, por causa dessa traição, a esposa descobriu. E desde então, ele basicamente começou a atormentar a filha como se ela fosse a culpada dessa história. Sendo que, na verdade, ela não foi culpada nenhuma. Foi o pai e a mãe. Não pensaram nas consequências.
E com isso começou a atormentá-la de todas as formas. Com muito custo ela está se reerguendo. Porém, ela ficava numa indagação. Por que o pai dela não gostava dela? A resposta é que muito difícil de se chegar a essa resolução, você sendo filha. Que por sua causa ele teve todo o relacionamento dele destruído. Mas ele causou o próprio dano. Mas ele agora está culpabilizando a filha. A filha não tem culpa dos erros dos dois, no caso da mãe dela e do pai dela. E ele tem agido de forma desonrosa, fazendo coisas ruins contra a própria filha. E dentre outras coisas, os quais são complicadas de se imaginar como um pai faz isso com a filha. Mas a Deus para cobrar as mentiras, as indagações e os maus tratos psicológicos dos quais esse pai tem infligido a sua filha e seus familiares. Cabe a Deus cobrar, não a gente. Mas essa é a história. Porque o pai fez coisa errada e acha que a filha está errada. Errada. A filha não pediu para nascer. O pai fez coisa errada e ele está culpando ela até hoje. Até hoje ele aterroriza ela, maltrata ela, persegue, ainda faz coisas ruins no oculto. Se é que vocês já me entenderam. Agora imagina quando vai ser essa colheita dessa pessoa, o que é que ele vai ter. Porque a balança vai pesar. Pois era para ele ter aprendido com os erros, ele ainda continua a cometer erros. E isso ainda vai continuar. Tem muita história para pano dessa manga. Essa história ainda vai longe. E é isso. Se você estiver fazendo essa mesma coisa com o seu filho e está achando que Deus não está vendo, engana-se. Pois o dia que essa pessoa desencarnar, eu não sei como é que vai ser a sentença não, mas eu não queria estar na pele dessa pessoa. Porque o caos que ele causou vai ser o mesmo peso e a mesma medida. Cuidado com o que vocês fazem quando estarem vivos. Porque quando estão encarnados, o julgamento não vai ser imparcial não, tá bom? Essa é a história de hoje. Até mais, pessoal. Tchau.